Abra sua Bíblia na primeira epístola aos Coríntios. 1 Coríntios 3, 16, que é o texto de apoio que os irmãos escolheram para a reflexão do tema da ação do Espírito. E como vos disse ontem, o meu desejo é só falar da ação da regeneração, que envolve a transformação, a santificação, e hoje com um ponto muito específico e necessário. Então, ontem eu fui mais dinâmico, hoje eu vou demorar um pouquinho mais na questão da introdução, porque aí se nós explicarmos bem as coisas, assim, né, com mais calma, na hora que nós formos refletir ou chegar na síntese no pensamento, fica mais fácil a nossa compreensão. Os irmãos acharam aí 1 Coríntios 3,16, digam amém. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se você puder e quiser, diga amém. Amém. Tome seu assento. Quando os irmãos se assentam, quero mais uma vez fazer meu agradecimento à pessoa do pastor Joabe e da sua esposa, a irmã Madalena. Obrigado mais uma vez esse casal tão abençoado e abençoador. Como eu vos disse, vocês têm um grande homem de Deus que está aqui na cidade há 18 anos, não é isso, pastor? 18 anos, e um homem de um respeito e de uma vida reta, íntegra, na presença de Deus. Eu tive o prazer hoje de não só almoçar, mas de observar algumas congregações e fiquei de queixo caído com a estrutura que as congregações de vocês têm, com o zelo que o pastor tem se dedicado, e confesso para vocês que são raros os estados, se raros, que têm congregações tão bem estruturadas, tão bem feitas, cuidadas como vocês têm aqui. E Deus continue abençoando a vida do pastor Joabe, da sua esposa, da sua família, que enquanto for da vontade de Deus que ele permaneça aqui, que o Evangelho continue sendo pregado com essa excelência que já tem sido há 18 anos. Obrigado, viu, pastor Joabe? Obrigado, viu, irmã Madalena? Obrigado mesmo. Amados, eu sempre aprendi que quem não pergunta não aprende. E obviamente quando você vai lendo a Bíblia Sagrada, você vai lendo-a e fazendo reflexões. Algumas dessas reflexões, elas serão reflexões pertinentes no sentido de que, de fato, há uma necessidade de haver uma reflexão sobre o assunto, porque o assunto não é tão óbvio quanto parece. Vide discussões que não cessam na teologia, por exemplo, como no assunto de calvinismo e arminianismo. Um assunto muito necessário, principalmente à Igreja Assembleia de Deus, que, na minha opinião, também deveria se preocupar muito com a questão da visão de como a salvação opera na igreja e descartar essa ideia ridícula de que não, eu sou de Cristo. Todo mundo é de Cristo. A questão é a visão teológica que te define. Ou a salvação é para todos, ofertada a todas, ou a salvação é ofertada para alguns. E isso aí, na minha opinião, há um grande perigo e um grande embate teológico. E existem perguntas que são simples, mas por mais que você ache que a pergunta é simples, conforme você vai trabalhando essa questão, ela vai se tornando pertinente. E durante muito tempo da vida, eu comecei a refletir qual seria a importância do templo. Para que temos um templo? Ou qual é a ideia bíblica de templo? E nós poderíamos só em cima dessa pergunta passar boa parte do tempo refletindo não só sobre o pensamento antigo, sobre a ideia da edificação de um templo ou uma divindade, mas também sobre o sentido bíblico da importância do templo. E aí você pode falar, pastor, eu acho que a pergunta realmente ela não faz muito sentido, porque o templo ele é feito no lugar onde nós vamos buscar a Deus. Eu concordo. Só que quando você abre a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas,
No capítulo 6, no versículo 18, quando Salomão faz a dedicação do templo que ele havia construído, Salomão, em 2 Crônicas 6, 18, ele dirá: mas na verdade habitará Deus com os homens na terra? É uma pergunta. Eis que os céus dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. O que Salomão está dizendo? Se os céus dos céus não comportam a glória de Deus, o que dirá então a alvenaria? O que dirá templo chapiscado com ouro? Nada pode conter Deus, porque Deus não cabe em um receptáculo. E aí quando você lê esse texto e você entende que os céus dos céus não suportam a glória de Deus, e lembrando para os irmãos aqui que a palavra habitará é um verbo utilizado por Salomão no hebraico chamado de yeshav, que significa permanecer, ficar, demorar ou habitar. E aí o sentido direto na tradução, muito bem feita, seria habitação mesmo. E aí você diz: olha, mas só esse texto é bom para reflexão, mas teria outro, pastor? Tem. Êxodo capítulo 25, versículo de número 8, no tabernáculo de Moisés, a qual Deus mandou Moisés escolher ofertas voluntárias para a construção desse tabernáculo. E se você quiser abrir, você verá que Deus está dizendo no versículo 8 do capítulo 25 de Êxodo: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Agora, se você quiser fazer como ontem, você pode circular a palavra aí, habitarei, porque o verbo ali é taver. Taver em hebraico significa de fato no meio de. Aparece 13 vezes na Bíblia Sagrada com a conotação no meio de. Só que, pastor Joabe, quando nós lemos aí o versículo 8, e me farão um tabernáculo e habitarei no meio deles, no hebraico seria ve'ashuli mikdash ve'sharanti betorem. Essa preposição betorem significa dentro de. Então deixa eu aqui tentar explicar como poderia ser melhor entendido o versículo 8 de Êxodo capítulo de número 25. O texto sagrado está dizendo que o templo é um objeto ou veículo utilizado por Deus a fim de que ele habite dentro deles, não no meio dos hebreus. Então a ideia que Paulo está utilizando na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3,16, ao utilizar uma preposição B da palavra ali em hebraico, que é taver, o verbo habitar, utilizado em Êxodo 25:8, a ideia de Deus nunca foi habitar na parede, mas sempre dentro do crente. E aí eu preciso falar, porque possa ser mal entendido, como se eu estivesse diminuindo a importância da igreja. Irmão, por favor, não seria sensato. Se você ler o Novo Testamento, em Lucas, em Atos dos Apóstolos, principalmente em Atos dos Apóstolos, mas em Lucas também, você verá vários textos aqui, que o texto diz, mesmo depois da ascensão de Cristo aos céus, que os apóstolos frequentavam o templo para pregar a palavra, na hora da oração. Você conhece o texto, quando Pedro e João encontram um paralítico no templo chamado Formosa Hora Nona, provavelmente ali fazendo a oração à tarde, levantando o paralítico, eles iam ao templo para orar. Poderiam orar em casa, sim ou não, irmãos? Mas havia um momento no templo que o templo abria a porta para a oração e eles frequentavam o templo. Então essa ideia de desigrejado me parece uma ideia muito desajustada. O templo é importante, mas a ideia de Deus é que o culto não termina. Então deixa eu tentar aqui ser um pouco mais claro. O que está acontecendo aqui essa noite é que nós temos um templo dentro do templo. Porque ao mesmo tempo que esse templo da Assembleia de Deus, onde nós estamos reunidos, Deus se manifesta no domingo, nas escolas bíblicas, nas doutrinas, nas campanhas que os irmãos fazem, nos congressos. A ideia é que quando o pastor impreta a bênção apostólica, o culto não terminou. O que terminou foi a reunião dos santos. Porque quando o pastor despede vocês para casa, vocês não vão para casa só como sendo Carlos, Maria, Fernanda, Patrícia, Paulo. A ideia não é essa. A ideia é que quando você vai para a sua casa, você é também um templo da Assembleia de Deus. Então você já não é mais você é aquele que suporta ou carrega o nome de Cristo por onde quer que você ande. Então o culto não termina. Tudo que está acontecendo aqui não pode parar aqui. Tudo que está sendo manifestado aqui não pode apagar aqui quando a luz do templo se apagar. Tudo que está acontecendo deve entrar em você, habitar em você. E eu utilizo a palavra do apóstolo Paulo: ou não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Bom,
Quando nós falamos sobre templo e tabernáculo, e quando Paulo diz isto, evocando que de fato somos um templo, e acabei de ler com vocês aqui no hebraico, Êxodo capítulo 25, versículo 8, com essa preposição que dá a conotação de que Deus queria habitar dentro da gente, não apenas no meio de nós, fica claro que podemos fazer um comparativo com o tabernáculo de Moisés, que já inicia-se lá em Êxodo capítulo 25, que é o único tabernáculo que Deus mandou fazer. Quando nós olhamos o tabernáculo de Moisés, o que nós notamos? Que esse tabernáculo tem 3 compartimentos. E tudo que é feito nesse tabernáculo de Moisés é tudo muito específico, tudo muito cuidado com as cores, com a forma, a proporção. Deus dá tudo de forma minuciosa para que seja feito, inclusive enche um homem com seu espírito, a fim de que ele possa fazer tudo aquilo que Deus está mandando que seja feito no templo. E obviamente quando você olha para o templo, tabernáculo de Moisés, e também dá uma belíssima escola bíblica, um tema para ensino aí, para os irmãos refletirem durante meses, aponta para Cristo, as medidas, as mobílias, o funcionamento, os sacrifícios, está tudo apontando para Cristo. Mas como nós estamos refletindo em 1 Coríntios 3,16, como nós somos o templo do Espírito Santo, eu quero também utilizar o formato do templo de Moisés, comparando a vida cristã, o funcionamento da vida cristã. É óbvio que eu não vou fazer aqui, irmãos, detalhadamente, eu vou escolher um ponto só, que eu acredito que se eu passar deste um ponto, a gente não vai conseguir terminar em menos de 1 hora. Então eu quero ser aqui ético, não quero cansar os irmãos, e quero aproveitar que estamos numa escola bíblica, porque se fosse em um outro momento, eu não teria esse privilégio de poder discorrer esse texto com os irmãos. Os irmãos ainda querem ouvir? Diga amém, por favor. Vamos lá. Então o homem, a gente na Assembleia de Deus, acreditamos que o homem é tricotômico. Ele é composto de corpo, alma e espírito. Essa composição de corpo, alma e espírito, nós chamamos de tricotomia. E alguns irmãos nossos, eu não quero aqui cometer nenhuma ilação e nenhum erro, mas se não me falha a memória, eu não sei se todos os presbiterianos, ou boa parte da igreja presbiteriana, acredita na dicotomia de corpo e alma. Mas nós acreditamos em corpo, alma e espírito. Então, quando nós olhamos para o modelo do tabernáculo de Moisés, nós também vemos 3 compartimentos: pátio externo, lugar santo e lugar santíssimo. Nesses 3 compartimentos, existiam mobílias espalhadas. Então, nós temos 6 mobílias. Quantas mobílias, irmãos? 6 mobílias. Quais são as mobílias? Os irmãos se lembram? Altar do sacrifício, lavatório ou pia. Nós tínhamos o altar, a mesa do pão da propiciação. Nós tínhamos o candelabro. Tínhamos também ali o incensário ou altar do incenso, que é melhor ser dito. E também, rompendo o véu, você tinha a arca da aliança. Então nós temos 6 mobílias, e as mobílias são espalhadas nesses 3 compartimentos. Então nós temos 2 mobílias do lado externo. Aqui você tem, o tabernáculo de Moisés tem uma porta só. Quantas portas, irmãos? Uma entrada só. Então você tinha um véu, à frente do véu aí na entrada do tabernáculo você tinha o altar do sacrifício, o lavatório. Você entrava, você tinha a mesa dos pães, o candelabro, porque no lugar santo não pode entrar luz externa, ele é todo lacrado. A única luz lá dentro são a dos 7 da menorá, ou dos castiçais. Em frente ao véu, que dá de frente para a arca da aliança, você tem o altar do incenso, e só no Santíssimo você tem uma mobília só. Bom, dessas 6 mobílias, alguém está comigo? Diga amém, irmãos. Dessas 6 mobílias, 3 dessas mobílias, só 3, de 6, disse 3, tem um enfeite que nós chamamos de coroa de ouro. Mas na sua Bíblia, provavelmente, deve estar bordadura. Vamos consultar, aproveitar que a gente está numa escola bíblica. Eu não quero cansar os irmãos, mas eu vou aproveitar. Eu percebi que aqui é uma igreja muito voltada para a palavra, e fica bom a gente dar uma analisada. Você vê, quer ver? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 30, versículo 3. A gente não vai nem sair de Êxodo. Êxodo 30, versículo de número 3. Os irmãos acharam? Digo amém. Vê se aí Deus está mandando fazer uma bordadura de ouro. Está escrito aí a palavra bordadura, é isso que está escrito? Sim ou não? O que está escrito aí? Coroa de ouro? Coroa de ouro, maravilha. Então o certo mesmo seria a coroa de ouro. Qual é a tradução que você está usando, pastor?
corrigida. Então a corrigida não é muito bem traduzida, porque o termo ali é zer zahav, façam coroas de ouro. Então das 6 mobílias, só 3 tinham coroas de ouro. De 6, eu disse 3. Quantas, irmãos? 3. Quais são as 3 mobílias com coroa de ouro? Então, se você quiser anotar, Êxodo 3, versículo 3, nós temos coroa de ouro no altar do incenso. Então, se você trouxe caneta e papel, se você quiser anotar, você já faz esse comparativo. Nós temos 2 altares, altar do sacrifício e altar do incenso, mas só o do incenso tem Zer-Zahav, coroa de ouro. Nós também temos na mesa dos pães da propiciação. Se você falar em Êxodo capítulo 25, versículo 24, Êxodo 25, versículo 24, também aparecerá a expressão Zer-Zahav, ou bordadura ou coroa de ouro, e muito melhor traduzido como coroa de ouro. E nós também teremos aí, Êxodo 25, versículo de número 11, na Arca da Aliança, uma coroa de ouro. Então, quais são os? Recapitulando, para dizer aos irmãos que quiserem e que estão anotando. Primeiro, altar do incenso, Êxodo 30, versículo 3, nós temos a mesa dos pães da propiciação, Êxodo 25, versículo 24, e nós temos a Arca da Aliança, em Êxodo 25, versículo 11. Só que na Bíblia Sagrada, a coroa, ela tipifica algumas coisas. Dentre as suas tipificações, ou o que ela significa, ou seu simbolismo, melhor dizendo, nós temos a ideia de êxito. Por exemplo, aquele que for fiel até a morte, dá-te o quê? Êxito. Então nós temos essa ideia de êxito. Então, das 6 mobílias, 3 tem um enfeite, uma coroa de ouro. Então, se nós usássemos aqui o simbolismo de êxito com a coroa, nós já começamos a trabalhar com alguma distinção. E qual é a distinção? Se o tabernáculo de Moisés tem 3 partes. Quantas partes, irmãos? 3. Externo, santo e santíssimo. O homem também tem essa tricotomia: corpo, alma e espírito. E na tricotomia, nós acreditamos que o santíssimo seria o espírito. Então o espírito sempre está preparado. O lugar santo seria a nossa alma e o pátio externo seria o corpo. Então a Arca da Aliança, o altar do sacrifício, se a gente pudesse fazer esse comparativo com o corpo, ele estaria ali colocado ou proposto no corpo. Só que a palavra sacrifício vem da palavra korban. Eu gostaria que você escrevesse para você consultar em casa, tá bom? Eu vou aqui soletrar: K-O-R-B-A-N, korban. Korban em hebraico é sacrifício no singular. Só que essa palavra korban, ela vem de um radical que significa proximidade ou aproximar. Então na Bíblia Sagrada, a ideia de sacrifício não é algo penoso, é uma ideia de aproximação. Agora perceba que eu estou próximo do pastor Joabe, mas proximidade da noção de distância. Por mais próximo que eu estou com ele, nós não somos um, porque proximidade é uma coisa, estar ligado no outro é outra coisa completamente diferente. Então, em Levítico capítulo de número 1, nós teremos até o capítulo 7, o que nós chamamos de sessão prescritiva do sacrifício. É onde Deus vai mostrando como o sacrifício deve ser celebrado. Nessa demonstração, nós temos os sacrifícios de espécie voluntária, aonde o homem vem e oferta um sacrifício para Deus. Então perceba que a ideia do sacrifício, ela envolve uma proximidade por voluntariedade, e o sangue do sacrifício escorria no altar, e você tinha que salgar o sangue e também dar uma mensagem maravilhosa. Então parece que o altar envolve muito o conceito das coisas do lado de fora, você vê, visualiza, sente e etc. E o incenso? O incenso vem da palavra ketoret. Ketoret em hebraico, irmãos, significa de fato incenso, fumaça, irmãos, ou perfume. Então vou repetir. A palavra incenso em hebraico é ketoret. Ketoret em hebraico significa incenso, fumaça ou perfume. Agora redobre a sua atenção aqui, por favor. Só que essa expressão aqui, ela aparece em um formato, esse substantivo,
3 vezes na Bíblia Sagrada no que a gente chama de ungarítico. E esse formato que ela aparece, eu vou explicar, tá, para ficar mais claro. Na forma que ela aparece, ela tem um sentido como o vapor que escapa do nariz do moribundo, ou que parece uma referência à respiração ou ao espírito. Então, para a maioria dos léxicos e especialistas na língua hebraica, o que eles ensinam? Que a palavra ketoret, ela aparece às vezes em alguns formatos na Bíblia Sagrada, e às vezes pode aparecer mais do que essas 3 vezes, como sendo um vapor que sai do nariz do moribundo, como se fosse a alma dele indo embora do corpo. Então ela tem um sentido como tanto de respiração, como de espírito. Então, usando ela num ungarítico, qual o sentido dos 2 altares? É que um envolve o corpo, que está fora, o outro envolve a alma, o que está dentro. Então perceba que o altar do sacrifício é o corpo, e o altar do incenso está na alma. Então a coroa está mais dentro do que necessariamente fora, porque o que faz o ser humano, como eu disse ontem para vocês, de fato estar ligado com Deus, é o reflexo de dentro vir para fora, e não de fora estar do lado de dentro. Como assim, pastor? Eu te explico. Quer ver? Um texto bíblico muito falado por nós, é o texto que Deus olha e diz o seguinte: olha, esse povo me glorifica com a boca, mas o coração está longe. Ué, irmão, esse povo me glorifica com a boca, mas eu vou glorificar com o quê? Então a gente brinca que o crente tem 2 bocas, a boca do coração e a boca dos lábios. Então, se o seu grito de júbilo não corresponde com o que está aqui, para Deus não é adoração, para Deus é gritaria. Então tem gente na igreja que não está adorando, só está dando grito, porque ele fala com a boca, mas não corresponde com o que está aqui dentro. Então ele não tem zerzarrava, ele não tem coroa, ele não tem êxito. É por isso que Deus diz: eu estou cansado de sacrifício. Não pode estar cansado de sacrifício, porque Ele mandou sacrificar. Como é que você cansa daquilo que você ordena? Olha o que Ele está dizendo: eu não quero que você só sacrifique, eu quero que você se sinta o sacrifício. Inclusive, irmãos, nós chamamos os sacrifícios na Bíblia Sagrada de pedagogia do sacrifício. Por que pedagogia? Porque quando você ia oferecer um sacrifício a Deus, pastor Joab, você pegava, por exemplo, aí uma novilha, um cordeiro, e esse cordeiro tinha que ser perfeito, ou tinha que estar imperfeito. Era perfeito ou não? Sim, não podia ter carregado carga, não podia ter mancha, era tudo perfeito. Aí você está pegando um animal que não é qualquer coisa, não é um animal torto, com problema de saúde, que já carregou carga, que te deu raiva, que você já não quer mais. É um animal que vale muito, que não fez nada para você, que mal cresceu. É um animal perfeito. Deus diz: pega esse perfeito, coloca no altar, degola ele e coloca a mão na cabeça dele. Então a ideia de sacrifício é para constranger o ofertante, e o ofertante entender que aquele pobre animal não merecia aquele destino. Quem merecia o destino era quem havia errado. Então o que Deus quer? Techuvá. Deus quer mudar a sua intenção. É você ver alguém morrer no seu lugar e você dizendo: eu preciso melhorar, eu quero mudar, para que ninguém mais pague o preço pelo meu pecado. Alguém está entendendo isso? Diga glória a Deus, por favor. Então ontem nós lemos um texto em Romanos capítulo 2. Se você quiser abrir, nós lemos esse texto, e eu quero tornar a repetir esse texto aqui em Romanos 2, 25 ao 29. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tanto tem a lei escrita e a circuncisão, mas não pratica a lei. Não é o judeu quem é apenas no exterior, nem na circuncisão, o que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem é interiormente, e a circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para esses o louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que o texto sagrado então está dizendo? Que não importa, irmão, só vestir terno e gravata, ainda que seja muito bom, e é o costume da nossa igreja, mas se o incenso, se a presença não me mudar aqui do lado de dentro, infelizmente eu serei chamado de sepulcro caiado. Eu sou uma
um sepulcro que é todo bonito. Eu não sei se você já foi nesse cemitério de gente rica, que tem aqueles túmulos com estátua e mármore, mas do lado de dentro, irmão, é osso, é cadáver, é verme comendo carne, é putrefação, é tudo se desfazendo, cheira mal. Ou seja, não adianta só ter aspecto de templo, eu preciso ser o templo de Deus e o Espírito de Deus. Alguém já está entendendo e está glorificando a Deus por isso? Bom, quais seriam os sintomas dessa essência? Aqui eu quero que você me acompanhe, que a gente vai começar a mergulhar. Como eu sei que de fato eu estou sendo a habitação do Espírito Santo? Quais são as características de um crente que o Espírito Santo habita? Alguém daqui ao vídeo, diga amém, por favor. Mateus capítulo 22, esse texto é espetacular. Mateus 22, versículo 34 ao versículo 40. Mateus 22, versículo 34 ao versículo 40 está escrito, hein? E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento? Ou qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí a gente para de ler aí, mas a chave, na minha opinião, pastor Joab, está no versículo 40, e aí se você puder marcar esse versículo, você nunca mais vai esquecer disto. Olha o que Jesus diz no versículo 40, destes dois mandamentos, quantos mandamentos, irmãos? Aí, quem está com caneta, escreva, 613, mas não é o 13 que você está pensando não, tá? É o 613 mandamentos, 613, por que 613? Porque um homem, se não me falha a memória, chamado Maimônides ou Rambam, ele catalogou os mandamentos de Deus e chegou a 613 ordens. Quantas ordens? Aí Jesus disse: eu vou te dar onde todos os mandamentos se resumem. Se você viver esses dois, os 613 estão nele. Quais são os dois? O que eu acabei de dizer. Desses dois mandamentos, versículo 40, dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas. Quais são os mandamentos? Amar a Deus e a quem? Já diminuiu, né? Amar a Deus e quem? Então a característica de um crente cheio do Espírito Santo não é só amar a Deus não, querido. Você tem que amar a Deus e amar o seu próximo. Agora, perceba aqui o versículo no contexto imediato. O que ele está dizendo para a gente? Que quem está interrogando ele, pastor Joab, é um doutor da lei, não é qualquer pessoa. E está experimentando. Então a resposta de Cristo não é inovadora. Eu vou te mostrar que não é. Jesus está respondendo na palavra. Vamos lá, Números 19, versículo de número 2. Vamos lá, eu disse para vocês que hoje eu seria um pouco mais lento, mas vai dar tudo certo. Números 19, versículo de número 2. Eu não sei se está assim na sua Bíblia Sagrada, mas confira comigo em Números 19, versículo 2, se está escrito assim, ó: este é o estatuto da lei. Está escrito assim? Está escrito assim? Essa corrigida, eu sempre falo isso, eu gosto da corrigida. É que essas Bíblias que ficam mais fáceis a gente carregar na mala, ela é NVI. Eu não tenho nada contra, também está bem traduzido, mas para a gente estar mais próximo, eu prefiro, é uma preferência, ok? Cada um, né, tem a sua preferência. Eu prefiro a que os irmãos utilizam. Então vamos lá. Esse é o estatuto da lei, sim ou não? Amados, grifa aí estatuto e grifa lei. Por que grifar os dois? Porque no português a gente não vai entender muito bem o sentido disso. No hebraico vai mudar. A palavra estatuto ali é ruká. Ruká é ali utilizado, é decreto, mandamento e estatuto. E a palavra ali para lei é Torá, que é toda a lei.
É como se Deus estivesse dizendo assim, ó. Está dizendo: essa é a lei da lei. É isso que ele está dizendo. Essa é a Torá da Torá. Essa é a lei da lei. É o mandamento do mandamento. Qual é o mandamento do mandamento? Em hebraico, pará do mar. Sacrifício da vaca vermelha. Eu acho que os irmãos não querem mais ouvir, não. Os irmãos estão desanimados. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus aí, por favor. Qual é o sacrifício da vaca vermelha? Amados, existe uma divisão. Eu não vou explicar isso para vocês, porque é um assunto complexo e um outro tema, mas eu vou deixar para a curiosidade dos santos. Existem leis para pecado e leis para purificações. De alguma forma, a pessoa às vezes fica impura sem ter cometido pecado. Eu vou te dar vários exemplos, tá bom? A mulher, quando dá filho, ter filho é uma ordem de Deus, sim ou não? Sim. Mas quando a mulher tem um filho, Deus diz que ela está impura. A mulher pecou em ter filho, irmão? Vou te dar outro exemplo. Ciclo menstrual. Alguma irmã aqui consegue escolher o mês que vai querer ou não menstruar? Consegue, irmã? Por que não? É natural, é do organismo. Mas ficou assim, está impura. A gente chama isso de lei Rouquim, não dá para explicar. A pessoa não está pecando, mas está impura. Então, a lei da vaca vermelha envolve consequências para rituais de purificação de quem está impuro. Que no contexto do capítulo 19 é tocar em cadáver. Então, por exemplo, um levita não pode tocar num corpo morto. Tocou, ficou impuro. Aí ele não pecou, ele só tocou no corpo morto. Para ele ficar limpo, o que Deus manda? Pega uma vaca vermelha. Irmão, mas tem que ser toda vermelha. Por isso que quando nasce uma vaca vermelha, o mundo para, porque é um sinal para a reconstrução do templo. Esse sacrifício aqui é importantíssimo. Então a vaca tem que ter todos os fios vermelhos, todos. Não pode ter um branco, um preto, todos tem que ser vermelho. O que eles fazem com essa vaca? Eles queimam a vaca com algumas outras plantas, mas resumidamente, tem que queimar a vaca até virar cinza. Virou cinza, tem que pegar essa cinza e jogar na água corrente. E aí tem que tomar um banho para se purificar. Está entendendo? Diga amém. Irmão, de forma grosseira, tá? Que também é complexo o sacrifício e eu não vou ficar tomando o tempo dos irmãos. Então o que acontece com esse sacrifício? Quando o sacerdote, pastor Joabe, ele queima a vaca vermelha, ele está fazendo o que Deus está mandando. Então, para ele ver alguém puro, porque ele vai dar banho em alguém. Vou reconstruir, porque eu acho que eu mesmo não estou sendo claro. Vamos lá. A pessoa vem impura para a igreja. Estão me acompanhando, sim ou não? O sacerdote tem que fazer ela ficar pura. Para essa pessoa ficar pura, ele tem que pegar uma cinza da vaca vermelha, jogar na água corrente e dar um banho nessa pessoa. E a pessoa vai ficando limpa, através do banho dessa vaca vermelha. Só que para o sacerdote conseguir a cinza que purifica, ele também fica impuro. Olha que loucura. Então Deus está dizendo o que para o sacerdote? Para você ver teu irmão limpo, você também tem que ficar impuro. Deixa eu explicar aqui, não estou falando de pecado, eu estou falando de impureza. Pelo amor de Deus. A palavra impuro em hebraico é tamé. Tamé em hebraico é bloqueio. E a palavra limpo em hebraico é tahor. Tahor é desbloqueado. Então vamos lá. Se eu colocar uma tampa nesse copo aqui bem justa e virar esse copo com água, a água vai cair, sim ou não? Não, porque está bloqueado. Então a ideia de bloqueio, pastor Joabe, é que quem está bloqueado tem coisa para fluir, mas a torneira está fechada. Então o que Deus está dizendo para o sacerdote? Eu não quero saber se você gosta de quem vai vir ou não. Para essa pessoa desbloquear, você tem que bloquear. E aí o sentido ali é de vida, porque tem sentido de ritual de tocar em corpo morto. Qual é o sentido, qual é a lição? Porque toda lei, ela tem um princípio que envolve ela. Eu não sei se tem alguém aqui formado em direito, mas você sabe disso, que a lei não é só lei. A lei, o que envolve o sentido da lei, é um princípio que está embutido nela. Qual é o princípio aqui? É de um dar vida pelo outro. Se não... Tudo bem. Vou chegar lá. O que o texto está dizendo? O que Cristo acabou de falar. Se você diz que ama a Deus só por causa do seu sacrifício, aí é só com o corpo. E com o corpo não tem êxito. Você é mais claro, hein?
Pregar é bom, e é um mandamento. Cantar é bom, e a Bíblia está recheada disto. Tocar é bom, e nós devemos louvar a Deus com toda sorte de instrumento. Pintar a parede da igreja é maravilhoso. Construir o templo também é lindo. Cantar no coral é importantíssimo. Congregar na igreja também é bíblico. Mas só isto não significa que o Espírito está em você. Porque diz a Bíblia, se você diz que ama a Deus que você não vê, mas você não ama o seu irmão que você vê, você não ama nem a Deus e nem o seu irmão. Alguém já está entendendo isso agora? E alguém disse para Cristo, quem é meu próximo para eu amar? Ele disse, você não sabe quem é teu próximo? É parar do mar. Não é saber quem vem, é trocar de lugar com quem está vindo. Mas eu vou mostrar para você quem é o seu próximo. Havia um homem que foi espancado por salteadores no caminho. E ficou quase morto. Não morto, mas quem olhava pensava que estava morto. Veio um sacerdote, montado em seu cavalo, e viu o corpo jogado no chão. Ele poderia parar, descer do cavalo e socorrer. Mas por que ele não desceu? Porque se ele toca naquela pessoa e a pessoa está morta, ele não pode adorar no templo porque ele está impuro. Então o que o sacerdote faz? Entre eu ou ele, farinha pouco, meu pirão primeiro. Opa, vou chegar lá. Entre eu ou ele, eu. Quero nem saber quem está morrendo. E o levita? Irmão, era descampado, não tinha cidade. Ele viu o sacerdote. E aí, se o líder não faz, os liderados também não. Se você não vive, seus filhos também não. E quando ele vê o sacerdote se afastando, ele diz, se ninguém está fazendo, por que eu? Deixa morto. Olha que culto gostoso, hein? Eu adorando aqui, vendo meu irmão morrendo aqui, e para mim, tanto faz. Eu sapateando aqui, você morrendo aí, eu para mim vou para casa e durmo bem. Você que se vire com seus problemas. E o judeu diz, ele morreu? Não, a história não acabou, veio um samaritano, então agora ele morreu mesmo. Porque judeu e samaritano não se suportam. João capítulo 8, temos dito por aí que tu és samaritano e endemoniado. Para judeu, demônio e samaritano é a mesma coisa. Segundo Kenneth Bailey, se o judeu tivesse acordado, provavelmente, mesmo precisando de socorro, não iria querer a ajuda do samaritano. O samaritano não está olhando quem gosta dele. O samaritano não está olhando quem, quando ele vai pregar, vem na igreja ouvir. O samaritano está olhando alguém que, quando ele está escalado para cantar, a pessoa falta. Quando está pregando, está tirando sarro. O samaritano está olhando para alguém que, quando ele entra por ali, a pessoa sai por aqui. Ele vem por aqui, a pessoa sai por lá. Mas o samaritano não está preocupado com quem está no chão, mas com o princípio que rege ele, pois ele é templo do Espírito. Alguém está entendendo e está glorificando a Deus? O que o samaritano faz? Ele desce do cavalo. Ele pega o corpo no chão e bota em cima do cavalo. Isso é troca de posição. Por que ele faz isso, pastor? Porque se alguém não descer do cavalo, sempre vai ter gente morrendo em sapezal. Você vai ficar quantos anos? Eu vou repetir essa pergunta. Você vai ficar quantos anos sem falar com essa pessoa e tomando ceia? Você não é templo do Espírito Santo. Você vai ficar mais quantos anos dando a tua oferta? A sua oferta, quando Deus diz, antes de vir ofertar, se tiver algum problema com o teu irmão, vá se consertar com ele primeiro, e vem trazer a tua oferta. Você não está ofertando, você está botando dinheiro em instituição religiosa. Quanto tempo você ainda vai continuar solando, regendo e dirigindo igreja com o coração com mágoa?
mágoa e querendo o mal dos outros. Mas pastor, eu sou crente e não sou bobo. Ah, você é crente e não bobo? Olha o que diz a Bíblia, Marcos 11, versículo 25 e versículo 26. Quando estiverdes orando, perdoai. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vocês não perdoar, também o Pai que está no céu não perdoa a sua ofensa. Ah, não vai liberar perdão? O céu está fechado para você, você está bloqueado. Mas se esta noite estivermos templos do Espírito Santo em Sapé, cadê os crentes que são? Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, levante a tua mão mais alto que você puder. Que coisa linda. Coloque a mão no ombro do crente que está ao seu lado, no ombro dessa pessoa, e diga para ela: eu não sou perfeito, me perdoa, porque eu também te perdoo. Somos um só Cristo é quem brilha, só o nome dele é exaltado. Quem acredita no poder do perdão, um minuto de glória. Ou perdoa ou não é perdoado. Como é que toma ceia assim, irmão? Isso não é igreja. E sabe o que o samaritano faz? Leva ele para um lugar de cuidados e diz: ó, deita vinho, deita azeite. Quando ele ficar bem, o que ele precisar, deixa ele consumir. Quando eu voltar, eu pago. O samaritano não esperou ele acordar. Ô, pastor João. Porque ele não queria constranger. Sabe o que o samaritano está dizendo? Eu podia ficar assim e falar aqui, ó. Ó aí, ó, viu? Falou mal de mim. Pode falar, pastor? Pode falar? Seu miserável. Tá vendo? Me perseguiu tanto, ó, caiu na minha mão agora. Aqui não tem, mas tem umas igrejas aí que tá cheio. Olha lá, não vem no congresso das irmãs, também não vou ao congresso deles. Não foi quando eu mandei a carta, também não vou. Olha lá, também vou descontar tudo. O samaritano disse: não, não é por ele. Eu não quero fazer porque ele merece. Porque diz a Bíblia Sagrada que nós devemos fazer de uma forma, disse Paulo, que Cristo também. Vamos para a Bíblia. Colossenses 3, que senão vai parecer que é de mim. Colossenses 3, 12 e 13. Isso aí dói em mim também. Colossenses 3, 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Agora olha o 13. Suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou. Ai, irmão, só ouvi um aleluia. Quem aqui merece o perdão de Jesus Cristo? Levanta a mão que eu quero, eu duvido. Quem merece o perdão dele? É ruim, né, irmão? Imagina se Jesus fizesse para você assim: cansei, não te perdoo, mas não, se vira. E tem gente que está tão incomodada, irmão, que dá para ver que a cara está até vermelha. Aí não é comigo, é o Espírito Santo tratando da tua alma. Ou você desce do cavalo, ou a sua vida estará bloqueada. Mas se esta noite você sair da igreja, pegar esse telefone na mão, desbloquear aquele contato e ligar para ele e fazer: acabou.
O diabo não vai acabar com a minha nem com a sua vida. Alguém está recebendo essa palavra? Levante a mão que eu quero liberar algo da parte de Deus que está vendo aqui. Eu estou sentindo Deus. Você está sentindo aí? Eu vou profetizar. Quando você liberar esse perdão, de Tamé para Tahor, Deus vai abrir a torneira. Tudo que estava paralisado vai fluir na sua vida. Quantos acreditam nisso e são templo do Espírito Santo? Me ajude a pregar, por favor. Feche os seus olhos por um minuto e comece a orar dizendo: Espírito Santo, me ajude. Eu vou te dar um minuto para você começar a orar. Ore daí, que eu também orei muito no quarto esta tarde dizendo: Espírito Santo, me ajuda. Me ajude a melhorar, Espírito Santo. Me ajuda a liberar perdão. Me ajude. Me ajude. Me ajude. Me ajude. Oh, glória. Oh, glória. Diga: Espírito Santo, eu estou disponível. Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu não quero mais viver assim, odiando meu irmão. Espírito Santo, eu quero ser diferente, eu quero ser como Cristo. Espírito Santo, me ajuda. Eu não tenho força, mas se o Senhor me ajudar. Irmão, tem família que está destruída há 20 anos porque ninguém desce do cavalo. É um sentindo saudade do outro, mas ninguém desce do cavalo. Mas essa noite o diabo está sendo desarmado. Desce do cavalo. Oh, glória! Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, se alegra, irmão! O Espírito Santo, através da liberação do perdão, vai reconstruir amizades, família, casamento. Adore, libere-se, glória! Templo do Espírito Santo! Abra sua Bíblia comigo na 1 de Pedro. 1 de Pedro 1,13. Os irmãos suportam mais 10 minutinhos, digam amém. Esse negócio de Pedro aqui, e tem gente que fala que Pedro era simples. Simples sou eu. 1 Pedro 1,13. Olha o que está escrito aí. Portanto, cingindo o lombo do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. É interessante porque quando ele fala entendimento ele tem uma preposição, e essa preposição significa um canal de um ato, depois, sempre, entre, em, evitar, etc. E o seu sufixo final da palavra é intelecto, mente e entendimento. O que Pedro está dizendo? Olha, você precisa cingir o lombo daquilo que te leva a agir. Preste atenção nisto. Olha a construção petrina. Ele está dizendo o seguinte: irmãos, o seu entendimento não é não é mera reflexão no contexto de 1 Pedro 1,13. Ele está dizendo o seguinte: você costuma agir da forma que você pensa. É lógico, sim ou não, irmãos? Claro. Aí ele fala o seguinte, ele usa uma figura. Tem que cingir o lombo do entendimento. Entendimento tem lombo, irmão? Não. Qual é o sentido da utilização do emprego lombo? Quando os homens iam para a guerra, eles tinham umas roupas que pareciam uns vestidos, sim ou não? Então eles pegavam a ponta do vestido e das vestes, né? Porque vestido vai ficar quase que eu falo e posso ser presa. Ele pega a ponta da veste e coloca no cinto. Aí eles amarravam o cinto, pastor Joab. Por quê? Porque existe o conceito de vestes esvoaçantes. Eu vou explicar o que é isso. Na hora que você está pelejando na batalha, assim, com alguém, com a espada na mão, o vento pode soprar e levantar a base da sua roupa, e aí ela te embaraça, e aí o seu inimigo vai lá e te mata. Então o que eles faziam? Para eu não ficar embaraçado com coisa que voa, eu tenho que amarrar. Olha isso.
O que Pedro está dizendo? Não dá para parar de pensar, porque pensar é inevitável. Agora, uma coisa é pensar, outra coisa é executar. Opa! Então, para você não executar o que você está pensando, amarra esse pensamento. Cinge o lombo dele. Por que amarrar o pensamento? Porque ele utilizará a palavra de exercer controle, ouvir com atenção e submeter. Resumidamente, Pedro está dizendo o seguinte: quem não amarra o jeito que pensava, não consegue ser filho da obediência. Isso é Pedro, irmão, não é Paulo não, hein? Olha o que ele está dizendo. Tem muita gente que não consegue obedecer, porque está aqui com roupa de crente, com cara de crente, mas está pensando como velho homem. E uma das coisas que os gregos não ensinavam era o conceito de humildade. No livro Ética Nicômaco não existe o conceito de humildade. Humildade é um conceito muito ligado ao cristianismo. Amar o próximo é muito cristão. O que Pedro está dizendo? Olha aí que está escrito, irmãos. Abra aí na primeira de Pedro, no capítulo 1, versículo de número 1. Olha o que Pedro diz. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Não é isso? Vou repetir. Aos peregrinos da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essa região são províncias romanas. São províncias romanas. E para quem Pedro está escrevendo, para a maioria dos estudiosos, é para cristãos que não eram judeus. Então vamos lá. Pedro não está escrevendo para quem já conhecia Deus. Pedro está escrevendo para quem veio do mundão mesmo. Então o que Pedro está dizendo? Como você pensava lá, não dá para encaixar aqui. Opa. E por que não dá para encaixar aqui? A frase não é minha, hein? A frase é do pastor de vocês. Qual é a frase do pastor Joabe? Perdoar não é uma opção para o cristão. Isso aí era para você postar no Instagram, hein? Perdoar não é optativo. Só que lá fora o que você aprendeu? Que quem perdoa é trouxa. Opa. Vai levar esse desaforo para casa? Se fosse comigo eu não deixava. Por muito menos já matei alguém. Vai afrouxar, como diz o carioca, vai arregar, vai amarelar, como diz o paulista. Eu duvido, sou sangue quente, mexeu comigo, é espada na orelha. Aí o espinho dorsal do cristianismo é o sermão da montanha. Ali é a espinha dorsal da ética cristã, irmão. E nessa ética aí, o que ele diz? Quando te derem na cara, dá outra. Eu sei que é difícil, irmão, mas é o tema. Quando roubar a tua capa, dá o que, irmão? A túnica. Se o teu inimigo mandar você andar 1 milha, vá 2. Aí esse Pedro, se esse sermão não é para mim, tanto não é para mim, que ele vai lá, arranca a espada, arranca a orelha de Malco. Esse sermão é para qualquer um. Eu sou Pedro. É que isso diz, Pedro, cuidado, hein? Com a espada que você dá nos outros, um dia vão dar em você. Só que Pedro aprendeu. Porque na sua epístola Pedro diz: nós devemos servir a todas as autoridades, principalmente as más. Palavra de Pedro. Porque qual é a valia de você obedecer só quem te faz bem? Mas quando você obedece quem te faz mal, nisto o nome de Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito. Alguém está entendendo essa? É difícil, mas é cristianismo. Eu preciso concluir. Agora, esse texto aqui, eu acho mais dolorido. Lucas 17:3-4. Esse aqui, irmão,
é difícil até de ler. Lucas 17, 3, 4. E eu estou falando sério. É difícil até de ler porque eu sou colérico. Então olha o que o texto está dizendo. Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, pecar contra Deus, irmão? É pecar contra quem? Repreende-o. E se ele se arrepender, você faz o quê? Só que esse camarada, ele volta a pecar. Olha o versículo 4. E se pecar contra ti 7 vezes, não é no ano, não é na vida, é 7 vezes quando, irmão? Tem que ser muito perturbado. Tem que ser um miserável. Tem que ser um miserável. Porque tu acabou de perdoar. O camarada te faz mal, mas 7 no dia. Aí Jesus diz: e se ele vier ter contigo? Não pega pau não, tá? E nem madeira. Repreenda-o. E o quê? Se me perdoa, te perdoo. 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 E aí, e o que vão dizer de mim? Bobo, trouxa, otário, lerdo, olha lá, não faz nada, e não sei o que, e não sei o que lá. Vamos ver o trouxa, o otário, quando a trombeta tocar e os mortos ressuscitarem primeiro. Alguém está recebendo essa palavra da parte de Deus? Levante a tua mão mais alto que você puder. Não baixe a mão, que eu vou concluir agora. Não baixe a sua mão, que eu vou concluir agora. Em nome de Jesus de Nazaré, não aceite mais ser um templo vazio, ser só uma casca, ser só um terno e uma gravata, ser só um vestido e um cabelo comprido. Aonde você colocar os pés em 2024, mesmo sem a Bíblia, mesmo sem abrir a boca, alguém vai dizer: eis aí uma mulher de Deus e um homem de Deus cheio do Espírito Santo, não porque fala, mas porque a própria vida exala a presença do Espírito. Só quem quer ser templo do Espírito, um minuto de glória a Deus, perdoadores, assim como Deus te perdoou. Oh, glória! Fica de pé comigo em nome de Jesus. Que maravilha! Pode dar glória a Deus, irmão. Oh, aleluia! É. Oh, glória! É difícil. Jesus contou uma parábola e disse assim: tinha um camarada que devia milhões ao seu senhor, mas milhões. Ele disse assim: olha, senhor, eu não tenho como pagar essa dívida, porque, rei, você vai ficar com a minha vida, com a minha família, eu não vou conseguir pagar. Aí o rei olhou para ele e disse assim: não, eu te perdoo. Por que é que eu vou te manter aqui? Você não vai conseguir pagar isso mesmo. Zerou a vida, tá? Pode ir embora. Aí o camarada vai embora, pastor Job. Quando ele vai embora, ele encontra um cara do outro lado da rua que está devendo 25 reais para ele. Ele já grita: cadê meus 25? Ô, cara, eu não tenho 25 reais. Ah, você não tem 25 reais? Então eu vou te levar para o juiz, você vai ser chicoteado. Só que enquanto ele está fazendo isso, 4 servos do rei estão vendo. Aí os 4 vão ter o rei e falam assim: ô rei, você não perdoou um cara aqui de milhões? Perdoei. Ele não está perdoando um cara de 25 conto. Aí ele diz: ah, então ele é assim, perdão para mim, morte para os outros. Então é assim. Quando eu erro, misericórdia. Quando é com os outros, eu quero que mate. Aí o rei diz: manda trazer esse bonitão aqui que eu quero falar com ele de novo. Tomemos cuidado, irmãos. Faz assim, juventude. Porque a maior tristeza é congresso de adolescente. Eu não sei o que acontece com pai e com mãe, porque eu sou pai. Dia de pai não tem agenda. Dia das mães não tem agenda. Não tem agenda.
apresentação de Páscoa na igreja do meu filho, que é uma escola cristã, não tem agenda, não tem viagem, irmão. Vou viajar em dia de pai para pregar, irmão? Amar a Deus, a família e a igreja. Você acha que eu vou estar em púlpito e vou perder um momento com meu filho? Ai, meu pai amado. Porque se eu não mostro pela minha família, diz a Bíblia Sagrada que o amor de Deus não está em mim, irmão. Quem está entendendo? Aí chega com a igreja de adolescente, a gente prega com a igreja de adolescente, a gente não vê adulto na igreja, irmão. Eu fico assim, meu Deus, cadê os pais dessas crianças? Que era para estar vibrando no mundo de todo mundo está usando droga. Onde as facções estão levando o jovem tudo, irmão, para a morte. Eles estão achando legal postar no Instagram usar droga. Eu fico olhando assim, meu Deus, que nível de retardado a gente chegou. Aonde é legal usar maconha e cheirar cocaína. Que nível! Mas o teu filho, irmão, está cantando na Assembleia de Deus. Oh, eu estou sentindo a presença do Espírito. Você está sentindo a presença do Espírito Santo aí? Teu filho na faculdade. Irmão, já pensou? Você e eu que tivemos uma vida pobre. Eu tive uma vida muito pobre. Irmão, pobre mesmo. Cheguei a pesar 49 quilos, de tanto que eu passei fome. E aí, meu filho na faculdade. E eu não sinto que meu filho vai perguntar como é que está a faculdade, o que ele está estudando. Aí começa esse negócio. O congresso da irmã é melhor do que o do jovem é melhor do que a irmã, o dos adolescentes é pior do que o do jovem. Aí vira uma facção a igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Aí vira aquela bagunça, aí é Corinto, cheia de dom, mas nada de espírito. É difícil, mas é verdade. Todo mundo corre, sapateia, canta bem, prega bem, fala hebraico, fala grego, mas se odeia. Não se suporta, não se respeita. Mas o diabo vai perder o espaço dele, não vai ter mais para ele agora não. Alguém está entendendo isso? Diga glória a Deus, por favor. Que Deus encha sapezal de dons, irmãos. Que essa igreja seja conhecida no estado como a igreja com mais dons espirituais para a glória do nome de Jesus. Mas que quando vocês andarem pela rua, em nome de Jesus, irmãos, até sem dinheiro vão querer vender para vocês, pela boa fama, o caráter e a transformação do Espírito. Alguém está entendendo isso? Dá uma rajada de glória, se você tem glória a Deus, para liberar. Oh, maravilha! Nós vamos orar agora. E olha o que eu vou lhe dizer, eu vou orar. Quando você chegar na festa da tua família, até quem não suporta crente vai pedir oração pelo teu comportamento e pela tua vida. Eu ia fazer algo aqui, mas eu não vou fazer para não constranger. Eu ia mandar os irmãos abraçar alguém e liberar perdão. Eu não vou fazer isso não. Eu vou fazer melhor então. Porque eu gosto desse negócio de a gente orar um pelos outros. Eu gosto disso, que tira um pouco a nossa vaidade de se preocupar só com a gente mesmo. Quem entende isso, diga amém, irmãos. Não é bom? É bom a gente orar pelos outros. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros. Então eu vou te dar algo diferente. Se você está com a sua família aqui, um minutinho, eu encerro. Se aproxime da sua família. Você consegue fazer isso? Está com a sua família, com o teu pai, com a tua mãe, com a tua irmã, com o teu marido. Rapidinho, se aproxime aí. Porque o milagre do perdão vai começar pela nossa casa. Eita! Tem gente que sofre calado, tem gente que para evitar discussão segura e acaba se machucando, e às vezes está guardando uma mágoa de anos. Isso vai embora hoje, irmão. A gente vai descer do cavalo. Eita maravilha! Bendito seja Deus. Que coisa linda. Que maravilha. Irmão, tem amigo que é mais chegado do que irmão, tá? Tem amigo que é irmão. Se você vê um amigo aí que está sem um parente, chama ele, que tem amigo que é irmão mesmo. Só não é de sangue, mas é irmão.
Irmão, se você entendeu quanto isso é valioso, poder que tem isso, eu estou sentindo o Espírito de Deus com muita força aqui hoje. Oh glória! Se prepara, porque esse fardo vai sair do teu ombro hoje. Oh aleluia! Se prepara, porque aquilo que estava paralisado vai andar, vai fluir, vai jorrar na sua vida. Antes de nós orarmos, você consegue dizer algumas palavras de amor para essa pessoa aí? Duvido. Vou te dar um minutinho, diga aí, ó, para essa pessoa que você está abraçado, alguma palavra de amor. Eu te amo, não vivo sem você. Fala aí, libera esse negócio aí. Para de ser tão chucrão, meu filho, vai embora. Eu sei que você é durão, que você é machão, mas você também ama. Diga: eu te amo, você é tudo que eu tenho na vida. Me perdoe qualquer coisa que eu fiz e não pedi desculpa, me perdoe. Não vivo sem você, não vivo sem a nossa família. Aleluia. É lindo isso, nós vamos orar. Que maravilha, irmãos. Que maravilha, meu irmão. Não abra mão disso que Deus te deu, irmão, por nada. Oh, eu estou sentindo uma presença tão gloriosa do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Deus te cercou de coroas, de pedras preciosas. Isso é riqueza, irmão, isso é riqueza. Isso o euro não compra, o dólar não compra. É isso aí, isso é ser rico. Vamos orar? Comece a orar com a sua família. Ore mesmo, diga assim, ó, vou te dar um exemplo. Deus, que meus filhos cheguem onde eu nunca cheguei, Pai. Senhor amado, que a minha esposa conquiste grandes coisas, porque a conquista dela é a minha conquista. Diga a Deus: eu te glorifico pela vida do meu marido, Senhor, que sempre levanta, trabalha, luta, protege a gente. Ore e agradeça. Diga a Deus: Senhor, não deixe que nenhuma mágoa estrague a nossa família. Não deixe que nenhum erro, nós somos humanos, não deixe que nenhuma ferida fique aberta. Deita o teu óleo, deita o teu vinho, deita o teu azeite. Oh Senhor amado, conserta os nossos corações. Deus, muda o meu temperamento ao mover do Espírito. Eu vejo muitas lágrimas aqui essa noite, e que sejam lágrimas de sinceridade, de alegria. Chore de alegria, porque Deus não vai abrir mão de você, e você não vai abrir mão também dessa pessoa e do teu amigo. Você não vai abrir mão dessa família e do teu irmão. Você que está muitos anos sem falar com o teu irmão, com o teu parente, em nome de Jesus, joga esse demônio por terra hoje. Você que está muito tempo sem falar com o teu irmão da igreja, por discussão boba, por farda, por letra de hino, irmão, vamos parar com isso, em nome de Jesus. Vamos descer do cavalo hoje.